Então, oi pessoal, quem tá falando é a Ana, responsável pelo setor de qualidade. Vou conversar um pouquinho com vocês então e fazer o treinamento da CIPA. Lembrando então, para quem não conhece, a CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes dentro do Laboratório Werner. Então, a CIPA vai estar atuando na prevenção dos acidentes, no registro de acidente, na investigação de causa de acidente, principalmente na prevenção de acidente e na criação de medidas para a gente mitigar esses acidentes, tá? Então, só para vocês conhecerem a gestão da CIPA, então, de 2020 e 2021, a presidente da CIPA é a Maria, vice-presidente é a Mayra, lá da unidade de Blumenau, e a secretária sou eu, Ana Carolina. E daí a gente tem um designado em cada posto, em cada setor, para estar ajudando a gente nessa gestão dos riscos, né, dos acidentes de trabalho. Assim a gente tem um olhinho em cada lugar para a gente estar conseguindo identificar esses riscos, né, e fazer com que não aconteçam os acidentes de trabalho. Então, essa é a gestão da CIPA 2020-2021, para que vocês possam conhecer então o rostinho de cada um. Então, eu vou fazer o treinamento com vocês, então, da CIPA. A gente também tem um manual de biossegurança, e nesse manual de biossegurança vão estar lá todos os procedimentos de biossegurança do Laboratório Werner. E lá vão estar os procedimentos para a condução das tarefas, para que reduzam os riscos e, consequentemente, os acidentes de trabalho aqui dentro do laboratório. Então, quais são os deveres de todo colaborador dentro do Laboratório Werner quando a gente fala de biossegurança, de prevenção de acidentes de trabalho? Então, efetuar o trabalho de maneira segura e cuidadosa, prevenindo acidentes. Manter o laboratório limpo, organizado e livre de materiais que não são usados durante o trabalho. Quando a gente mantém o ambiente organizado, a gente também minimiza aqueles riscos físicos que a gente chama, né? Nunca comer, guardar, beber alimentos nos refrigeradores do laboratório, isso a gente fala dentro da área técnica. Claro, se tiver uma copa, né, específica, um setor para a gente tá fazendo alimentação, tudo bem. Agora, dentro do laboratório, dentro das dependências de área técnica e tudo mais, não pode guardar alimentos e tudo mais. Beber também é um pouco crítico, porque a gente não pode estar levando garrafinha de água para dentro da área técnica, a gente não pode deixar uma garrafinha de água exposta numa mesa de recepção, então sempre deixar dentro da sua bolsa, dentro do seu armário, né? Precisa tomar água, vai lá, toma, mas não deixa ele exposto, porque isso, né, pode gerar uma contaminação e tudo mais. Não fumar nas dependências do laboratório, isso não preciso nem falar, né? Lavar as mãos com água e sabão após cada procedimento, bem como ao saírem do laboratório. Então, cada vez mais esse procedimento de higienização das mãos, essa lavagem de mãos sempre antes de atendimento de um cliente de coleta, né? Isso é um procedimento já que está descrito lá na coleta. Sempre lavar as mãos quando for sair do laboratório, sempre for lavar as mãos quando, né, acabar de fazer qualquer procedimento. Então, sempre tá lavando bem as mãos, ok? A higiene das mãos bem importante para a gente reduzir aí bastante contaminação. Sempre tirar a dúvida antes da execução da tarefa. Por quê? Sempre quando a gente está em dúvida na execução da tarefa, sempre quando a gente vai executar uma tarefa inseguro, isso pode vir a gerar um acidente de trabalho. Então, a gente precisa estar seguro naquilo que a gente está fazendo, a gente precisa estar treinado naquilo que a gente está fazendo, para a gente minimizar esses riscos de acidente o máximo possível. Sempre discutir com o seu supervisor ou com qualquer representante da CIPA. Mostrei ali para vocês, a gente tem representante designado em todos os postos, em todos os setores. Então, sempre que você identificar um risco ou achar necessário uma modificação de alguma coisa dentro do seu setor ou que você observou, você deve comunicar esses representantes da CIPA para que a gente possa avaliar se é necessária essa mudança, se realmente, né, é importante e a gente está realizando essa mudança. Afinal, a gente não tem olhos em todos os lugares, então é preciso que vocês também notifiquem a gente se vocês observarem alguma coisa. Tomar conhecimento dos nomes e telefones de emergência que estão dispostos no setor. Então, todos os setores têm ali os seus telefones de urgência e emergência. Conhecer a localização dos equipamentos de proteção coletiva. Então, aqui nas áreas técnicas, a gente tem lava-olhos, a gente tem chuveiro de emergência, vocês têm que saber utilizar. Abrir portas, utilizar bebedouros e atender o telefone sem luva. E ao sair do ambiente de trabalho, retirar as luvas e o jaleco. Então, isso é bem importante para a área técnica. Às vezes a gente vai sair, tirar a luva, nunca pegar na maçaneta com a luva, porque a nossa luva está contaminada. E sempre que a gente vai para uma área administrativa, sem jaleco.
e praticar frequentemente o programa 5S no laboratório, como foi apresentado na parte da qualidade para vocês. Se a gente manter o ambiente organizado, o ambiente seguro, a gente minimiza os riscos. A gente sempre tem que trabalhar lá na prevenção de acidente, né? Porque quando a gente previne um acidente, a gente não deixa que o acidente ocorra. E é aí que a gente tem que começar a trabalhar e conscientizar. Então, procedimentos para segurança individual. Então, todos os colaboradores que trabalhem nas áreas administrativa, posto de coleta e área técnica devem utilizar o uniforme de trabalho. Qual que é esse uniforme de trabalho? O crachá, tá? Então, crachá na altura do peito, com o nome do colaborador visível. Uso de calça comprida, que cobre os tornozelos. Então, isso é para qualquer área. Recepção, saque, qualquer coisa. Não pode trabalhar de saia. Calça, nem bermuda, né, para os meninos. Calçado fechado, então em qualquer área não pode vir trabalhar de chinelo, por exemplo, tá, gente? Sempre calçado fechado. Blusa de uniforme é o mais próximo do modelo de uniforme. Aqui a gente ainda não tem a blusa do uniforme, então, né, uma blusa parecida. Cabelos amarrados, as áreas administrativas não é necessário estar com o cabelo amarrado, mas recepção, coleta, área técnica, cabelo amarrado. E não usar adornos, brinco, anel, pulseira e colar. Isso é para área técnica, recepção, coleta. As áreas administrativas pode utilizar, mas recepção, coleta e área técnica não pode. Então, é de uso obrigatório dentro de qualquer dependência do laboratório a máscara descartável ou a máscara de tecido. Lembrando que a máscara de tecido é permitida somente nas áreas administrativas ou em caso de falta da descartável. Aqui, descartável pode ser o N95, o PFF2 ou 3, ou a descartável mesmo. É de uso obrigatório nos postos de coleta jaleco, tanto para recepção quanto para coleta de manga longa, e a máscara descartável ou N95, não pode máscara de tecido, tá? Nas áreas técnicas, o que então é necessário? Jaleco, também de manga longa, luva, a luva então ela tem que ser utilizada por cima das mangas do jaleco, óculos de segurança também é de uso obrigatório, tem que estar com o óculos direto, e máscara descartável N95 ou PFF2 ou 3, ok? E é obrigatório que os clientes utilizam máscara descartável ou máscara de tecido, nenhum cliente sem máscara entrando dentro do nosso laboratório. O treinamento do uso desses equipamentos, né? Conversei um pouquinho para vocês aqui, para vocês entenderem, mas quem vai dar esse treinamento é o responsável pelo setor que você vai trabalhar, o seu coordenador. Você só pode iniciar no setor, você só pode utilizar os EPIs a partir do momento que você tiver um treinamento e você saiba utilizar os EPIs da forma correta. Porque como eu falei para vocês, quando a gente realiza uma atividade de uma forma insegura ou que a gente não foi treinado, o risco de acidente é muito grande. Então a gente precisa primeiro ser treinado, utilizar corretamente o EPI e a gente vai minimizar basicamente todos os riscos que a gente tem aí de contaminação e tudo mais. Então os EPIs serão distribuídos após o treinamento e você tem que preencher um termo que você está recebendo desses EPIs. Lembrando que o colaborador é responsável pelo uso correto e obrigatório dos EPIs e também pela devolução. Então, você recebe, por exemplo, seu jaleco, quando você sai da empresa, você devolve o jaleco. E a recusa da utilização do EPI ou a utilização incorreta desses equipamentos é considerada uma falta grave e pode acarretar no desligamento do colaborador. Então, se tem que usar, usa da maneira correta, você está prevenindo a sua saúde, a saúde dos seus colegas e a saúde do cliente que a gente está atendendo. Ok? Procedimento de segurança coletiva, como eu falei para vocês, a gente tem lava-óleos e a gente tem chuveiro de emergência dentro das áreas técnicas. Ok? Então, precisou, em determinados casos, tá lá o chuveiro, tá lá o lava-óleos para a gente utilizar, o seu coordenador vai te mostrar corretamente como utilizar isso. Acidente de trabalho, muito importante, a gente não quer que aconteça, a gente precisa estar lá no final do ano com 0 acidente, ok? Mas, né, caso aconteça, o que fazer? É bem importante que vocês saibam o que fazer, às vezes vocês não vão lembrar de cabeça. Para isso serve a melhoria contínua de todos os processos, ok? Então, se houver um acidente de trabalho, as providências são tomadas imediatamente para a saúde e integridade física do acidentado e dos colaboradores. Então, o que é isso? Primeiro, eu tenho que pensar na saúde do meu colaborador ou do meu cliente, né, independente de quem tenha sofrido o acidente. Então, o acidentado, seja ele cliente, seja ele colaborador, seja ele fornecedor, seja o que for, se estiver dentro
do meu ambiente de trabalho, do laboratório Werner, seja ele terceiro, a gente é responsável. Então, se acontecer um acidente, a gente deve comunicar ao coordenador imediatamente para o colaborador ou, enfim, para o acidentado ser encaminhado para um hospital público. Então, é a primeira coisa que a gente deve fazer. A partir do momento que o colaborador recebeu o atendimento, tudo bem, a gente vai fazer a notificação de ocorrência do acidente. Então, lá nessa notificação de ocorrência, a gente vai descrever certinho o que aconteceu, com todos os detalhes. Se foi um acidente com pérfuro, qual foi o dedo? Foi direito? Foi da mão esquerda? Foi da mão direita? Foi o indicador? Qual foi o dedinho? Então, tem que estar tudo bem certinho nessa descrição de ocorrência. E essa descrição dessa ocorrência é entregue para o RH. O RH vai comunicar a CIPA. E a CIPA vai tomar as medidas necessárias. Vai ser aberta uma não conformidade para a gente investigar o acidente. A gente vai ter que fazer um plano de ação para que não aconteça mais esse acidente. Tudo isso a CIPA vai trabalhar. Mas para que a CIPA consiga trabalhar, tem que notificar o acidente. Se você não notifica o acidente, a CIPA não tem como trabalhar, porque se a gente não ficar sabendo, como é que a gente vai trabalhar? Então, muito importante, tem que notificar o RH. Muito importante porque o RH tem que abrir a CAT do Ministério do Trabalho, então é obrigatório abrir a CAT quando tem acidente de trabalho, e ela tem que ser aberta em um determinado período. Então, por isso que isso tem que ser meio que de imediato. Aconteceu, claro, vamos prestar primeiro os primeiros atendimentos para o acidentado, mas depois já tem que fazer a notificação do acidente. Todas as pessoas da CIPA estão treinadas para isso. Então, caso aconteça, eu não sei o que fazer, procura um membro da CIPA que está mais próximo de você. Ok? O Laboratório Werner também tem o PCMSO, tá? Que é um programa de medicina de saúde ocupacional. E dentro desse programa, né, a gente tem, então, a parte de prevenção de saúde e promoção de saúde. Então, lá vai estar escrito as vacinas que são obrigatórias a gente fazer. Obrigatória a gente tomar. Então, quais são as vacinas? Antitetânica, de 10 em 10 anos. A da gripe, anualmente. A da hepatite B, a cada 12 meses, em caso de anti-HBS negativo. Então, quando você entra no laboratório, a gente vai dosar o seu anti-HBS. Se tiver negativo, você vai ter que fazer as vacinas de hepatite. E a pneumocócica, para os colaboradores que têm acima de 60 anos. Tá? Então, quando você entra, você apresenta a sua carteira de vacinação e se tiver alguma coisa pendente, a gente vai solicitar para que você faça o ajuste, ok? O laboratório também tem um plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. O que é esse plano de gerenciamento de serviços de saúde? Ele vai determinar medidas de segurança e saúde para o trabalhador. Ele vai contribuir para a segregação dos resíduos. Então, nada mais é essa parte de segregação de lixo. E minimizar os riscos, cumprindo a legislação referente à saúde e ao meio ambiente. Aqui, quando a gente fala de risco, também é o meio ambiente. Que é a gente fazer corretamente a separação do lixo. Então, a gente tem aqui, em Brusque, a gente tem o saco preto e tem o saco branco, saco preto para lixo comum, saco branco para lixo contaminado. Não adianta jogar comum no contaminado, está errado. A gente tem o pérfuro também, né? Que é o descarpaque. Então, está incorreto. Então, tem que ser feito a segregação correta dos resíduos, o acondicionamento correto, ok? O branco ou o vermelho, agora com o vermelho a gente está utilizando aí para os materiais do corona, eles são para resíduos contaminantes. E o preto é para resíduo não contaminado. Então, eu não posso jogar uma luva, por exemplo, no saco preto, porque a luva está potencialmente contaminada. Então, a gente vai jogar no saco branco, ok? Então, é muito importante fazer a segregação de resíduos corretamente. O pérfuro, o que vai no pérfuro? Vai pérfuro cortante. Não vai plástico, não vai luva, vai pérfuro cortante, vai vidro, vai agulha, vai lâmina, tudo que pode cortar, que é pérfuro. Então, é muito importante, vocês vão ser treinados também nessa parte de lixo, mas só para vocês saberem, então, que a gente possui. Lavagem de mãos, então, cada vez mais importante. Todos os ambientes, todas as pias do laboratório possuem o procedimento correto para lavagem de mãos. A gente também tem um videozinho, vai ser disponibilizado para vocês de lavagem correta das mãos. A lavagem correta das mãos elimina bastante a contaminação por contato, é muito importante. Então, tá também disponível para vocês. Segurança. Então, a gente tem um POP também de segurança, que vão estar lá todos os procedimentos de primeiros socorros, tá? Então, claro, a CIPA está capacitada, fez treinamento de primeiros socorros e a gente vai estar repassando isso para todos os colaboradores, inclusive para você que acabou de entrar. Então, lá nesse POP está certinho o que fazer, tá? Como fazer,
por que fazer, qual a ordem dos procedimentos. Então, isso tudo vai ser passado certinho para vocês, passo a passo. Mas está lá no POP de segurança. A gente tem uma cartilha também do bombeiro, do que fazer, quando fazer, numa crise convulsiva, num engasgamento. Aqui no laboratório o que a gente mais tem é desmaio, né? Mas pode acontecer de ter uma parada cardiorrespiratória. Como que eu vou fazer? Como fazer a massagem? Isso tudo a CIPA, os designados da CIPA vão estar passando para vocês. Uso do extintor. Então, aqui no laboratório a gente tem 2 tipos de extintor, basicamente, tá? Deixa eu passar aqui. A gente tem os extintores de CO2, tá? Os extintores de CO2 a gente pode utilizar, ele não conduz corrente elétrica, então a gente pode estar utilizando nos nossos aparelhos eletrônicos. A gente tem o extintor de pó químico também, que também pode ser utilizado em equipamento elétrico. A gente só não tem o de água, por isso que eu não coloco aqui. Então, o de água a gente não tem. Então, todos os extintores que a gente tem dentro do laboratório, eles podem ser utilizados no computador, ar-condicionado, em qualquer coisa que seja elétrica, porque não conduz corrente elétrica. Se fosse o de água, não poderia utilizar. Mas todos que a gente tem dentro do laboratório, a gente pode utilizar. Caso seja necessário utilizar o extintor, a CIPA também vai estar passando certinho para vocês como fazer, mas a gente também tem lá no POP de segurança o que a gente precisa estar sempre observando. Se o extintor está com a carga e a pressurização em ordem. Então, a carga ela é trocada uma vez ao ano. Então, claro, se eu esvaziar o extintor, eu tenho que solicitar uma nova carga. E também a gente precisa ter a pressurização em ordem. A gente tem ali um exemplo de um manômetro indicando a pressurização, sempre no verdinho. Se tiver ali no vermelho, ou precisa de uma recarga, ou está com uma sobrecarga de pó ou de CO2, seja o que for. Tá? O extintor, então, sempre em área demarcada, nunca pode estar no chão, né? Simplesmente no chão, sempre tem que ter um suporte. E daí depois a CIPA vai estar passando certinho para vocês o uso do extintor. E aqui na área técnica de Brusque, na Zambuja, a gente também tem as rotas de fuga. Então, as rotas de fuga elas vão estar em todas as paredes e vão estar indicando qual que é o procedimento para estar saindo aqui dentro do laboratório caso aconteça alguma emergência. Obrigado.